tô nem um pouco preocupado quanto a essa convocação da seleção. Eu sei que convocação é um tema sensível, um tema que aflige o brasileiro, mas eu te prometo que até o final desse vídeo você vai ter mais clareza quanto aos planos do Carleto. E mais, que mesmo com tantos testes e mudanças, o Brasil tá num bom caminho. E ao longo desse vídeo eu vou analisar toda a convocação da seleção e montar o que possivelmente vai ser um time titular do Ancelotti não só para essa data FIFA, mas por uma continuidade de trabalho já visando a Copa do Mundo. Para começo de conversa, a gente já teve algumas mudanças quanto ao que tange o nome dos goleiros. O Alisson lesionado foi sacado e o Ederson voltou para a seleção brasileira agora depois dessa transferência para o Fenerbahçe. Mas teve um ponto bem interessante da coletiva do Ancelotti que me chamou a atenção. Ele falou que o Ederson é um jogador que sim, pode ter minutos, mas que para ele o mais importante é que o goleiro saiba jogar com as mãos. Porque jogar com os pés é importante para construir assistências, mas que em alguns momentos essa assistência pode se voltar contra o próprio time e virar uma assistência para o time adversário. Justamente por isso ele disse que o Hugo Souza deve ser sim um goleiro testado na segunda partida. Eu acredito que no primeiro jogo sim, o Ederson deve ser o titular, mas ao longo dessa caminhada ele definitivamente não é o melhor goleiro quando a gente fala no jogo com as mãos. O Alisson deve manter esse posto quando estiver saudável fisicamente, mas eu acredito que o Bento é uma outra grande aposta pra gente ficar de olho nessa seleção. E convenhamos também, quando a gente olha para o nome dos goleiros, a gente tem outras excelentes opções e eu acredito que qualquer nome que for convocado, o Brasil vai estar muito bem servido. O Everson do Atlético Mineiro, o Léo Jardim do Vasco, o Gabriel Brazão do Santos, dentre vários outros nomes. E eu confesso que aqui eu não senti falta de ninguém. Na verdade, eu senti falta de um nome. O seu nome na lista das pessoas que ativaram o sininho de notificação aqui do canal. Todo dia tem vídeo novo por aqui. E quando você não ativa, você não fica sabendo das novidades que a gente lança. Então, por favor, ativa aí embaixo, que além de tudo, você ajuda demais o projeto do Futebol Máximo. Falando das laterais, fica muito claro qual que é o plano do Ancelotti para esse ciclo de Copa do Mundo. Claramente, ele definiu que o lado direito é um lado mais agressivo, um lado que vai procurar mais a linha de fundo. Principalmente porque quando a gente olha para os pontas, a gente vê jogadores que têm característica de também jogar mais por dentro. É o caso do Estevão, o caso do Luiz Henrique, o caso do Rafinha, que pode jogar por ali também, e do próprio Rodrigo, indo da direita para dentro. Portanto, na lateral direita, sem grandes surpresas. Wesley e Wanderson são os jogadores donos da posição e eu acredito que o lateral da Roma vá ser sim o titular ao longo desse ciclo. Para a lateral esquerda, a gente já espera um perfil mais construtor. O Ancelotti levou 3 ou quem sabe até 4 nomes para essa posição. Caio Henrique do Mônaco e o Douglas Santos do Zenit mantêm a convocação. Inclusive, eu acredito que o Douglas Santos vá continuar com a titularidade. Foi extremamente consistente no primeiro jogo da última data FIFA, constrói bem, desarma bem e quando precisou pisar no último terço foi importante para o Brasil abrir o placar. Mas tem outros 2 nomes que podem ser ventilados por ali e que mantêm essa característica mais construtora. O primeiro nome é o Beraldo, que foi convocado como um zagueiro provavelmente, mas que ele também pode ser usado na lateral esquerda, em especial quando a gente fala desse lateral esquerdo para jogar mais baixo. O outro lateral esquerdo é o Carlos Augusto da Inter de Milão, e aí sim a gente fala de versatilidade. Na Inter ele já foi usado como um ala, pelo fato da Inter usar um esquema com 3 zagueiros, pisando mais na linha de fundo. Mas nos últimos tempos, e o próprio Ancelotti afirmou ao longo da coletiva que ele vem jogando como um terceiro zagueiro. Então essa versatilidade vem sendo cada vez mais bem representada na seleção. Eu trago nesse dashboard aqui alguns números interessantes pra gente comparar o perfil de cada um dos laterais de acordo com vários indicadores. Nessa visualização aqui, quanto mais à direita, melhor é o jogador em comparado com outros laterais esquerdos ou com o mesmo perfil. Quanto mais à esquerda, pior ele é naquele número. Por exemplo, pro indicador de duelos defensivos vencidos, o percentual, o Douglas Santos é o melhor nessa característica, seguido do Carlos Augusto, depois do Caio Henrique e do Lucas Beraldo. Em compensação, quando a gente já fala dos tackles, né, do aproveitamento nos desarmes, o primeiro colocado vai ser o Carlos Augusto. Então a gente vê um destaque aqui principalmente dos números defensivos mais voltados pro Carlos Augusto e pro Douglas Santos, que também acaba se destacando no número de interceptações. Para os duelos aéreos, o Douglas Santos também é absoluto. Em compensação, para as bolas recuperadas, aí a gente vai ver o Lucas Beraldo sendo o principal jogador. Talvez até por ser zagueiro, tem um perfil diferente de característica, mas olhando para laterais mesmo, mais uma vez o Douglas Santos é muito importante. E ele vai se destacar em outros números também, em cruzamentos certos, em grandes chances criadas e também no percentual de passes progressivos. 24% de todos os passes que ele dá são passes que ajudam o time a avançar. Então por isso eu cravo aqui, o Douglas Santos muito provavelmente vai ser o lateral esquerdo titular do Carleto. Falando da zaga, a gente tem desfalques e surpresas também na convocação. Marquinhos, o capitão do Ancelotti, lesionado, não foi convocado, assim como o Alexandro Ribeiro do Lille, que tem ganhado cada vez mais espaço nessa lista. Em compensação, o Fabrício Bruno, que se saiu muito bem num jogo contra a Bolívia, num contexto extremamente desfavorável, voltou a ser convocado e foi um dos poucos jogadores de futebol brasileiro a ir para essa convocatória no Japão. De novidade, a gente tem o Éder Militão, que já trabalhou com o Ancelotti, que pode ser importante na construção das jogadas, inclusive eu acredito que o Brasil ganha muito com ele, sendo esse zagueiro mais pela direita, para construir e propor o jogo, coisa que o Marquinhos não consegue fazer tão bem. E o Beraldo pela esquerda, que tem esse papel mais híbrido. Importante dizer, eu não acredito que o Militão vá ser usado como lateral nessa convocação, principalmente pelo fato da gente ver laterais direitos com mais profundidade, que vão
funcionar praticamente como pontas e não ter esse perfil mais construtor. Para comparar mais uma vez, eu resolvi trazer aqui o nosso dashboard, mas com outro tipo de apresentação dos números, o de gráfico radar, que vai facilitar a gente entender como que os jogadores se destacam em determinadas características. Quando a gente olha, por exemplo, para uma característica de construção, e aqui é o percentual de passes progressivos, o Militão e o Fabrício Bruno ganham disparados de qualquer outro jogador. E aqui não tem como a gente falar dessa convocação sem falar do destaque absoluto do Fabrício Bruno. É verdade também que ele tá na liga com o menor nível de enfrentamento, mas ao mesmo tempo isso tem que ser levado em consideração, principalmente pelo bom desempenho que já mostrou na seleção brasileira. Outros destaques que a gente tem, o número de bolas recuperadas do Lucas Beraldo, que mais se destacou, e o percentual de desarmes aproveitados. O Militão é melhor do que 93,7% de todos os outros jogadores. O Gabriel Magalhães, ele tem números curiosos, foi o que menos se destacou, mas talvez seja o jogador em melhor fase entre os brasileiros na Europa. Ao que talvez se deva esse número menos destacável é o perfil de jogo do Arsenal, um time que acaba propondo muito mais o jogo, se defende mais em transição, então ele é menos atacado e quando é atacado em situações mais difíceis de contornar. Ao mesmo tempo, tem um nível de liderança e de experiência muito alto que pode ser importante. Para titularidade, eu acredito que o Ancelotti vai com Éder Militão e Gabriel Magalhães, ainda que ele já tenha dado indicativos que o Fabrício Bruno pode ser titular na segunda partida. Então aqui vai ficando claro o perfil. Primeiro jogo talvez mais titular e o segundo com um pouco mais de testes para os jogadores ganharem minutagem. A volância, novas surpresas. O Andrei Santos, lesionado, se recuperando fisicamente, não foi convocado e ele chamou o André e o João Gomes, os dois do Wolverhampton, para essa nova convocação. Fica muito claro que aqui ele quer testar outros nomes e outras possibilidades muito por característica, ainda que os titulares quase que de forma indiscutível sejam o Casemiro e o Bruno Guimarães. Ele disse abertamente, o André e o João Gomes foram convocados para ele conhecer mais dos jogadores, mas que ele já gostou do que viu deles na Premier League. Mais uma vez, comparando esses jogadores, para mim vai ficar claro quem que são os verdadeiros titulares aqui nessa equipe. Olhando para alguns números defensivos, como o aproveitamento em duelos defensivos e o aproveitamento nos desarmes, o Casemiro tem um destaque absoluto, mantendo essa característica para ser um bom primeiro volante, além de ter bons números quanto a bolas recuperadas também. Em compensação, falando de características de construção, o Bruno Guimarães é melhor do que 97% de todos os outros volantes comparados, além de ter bons números também para desarmes. E chama atenção como o João Gomes consegue ser um jogador equilibrado, ou melhor, por exemplo, em característica de interceptações, e o terceiro melhor também é aproveitamento de passes progressivos. Consegue estar bem na média de tudo, enquanto o André talvez falte um pouco mais de destaque dele. Mas conhecendo tudo que o André pode entregar, eu acredito que é uma alternativa interessante quando comparado ao Andrei Santos. Talvez jogadores de características parecidas e que o André vai ter uma grande oportunidade nessa convocação. Para titularidade, sem grandes surpresas, Casemiro e Bruno Guimarães, mas também tem o nome do Joelinton que a gente precisa ficar de olho. O Ancelotti falou que principalmente o volante do Newcastle e o João Gomes do Wolverhampton são dois jogadores de perfis diferentes de outros jogadores que ele tem. Jogadores que talvez consigam pisar um pouco mais no último terço, mas muito forte fisicamente. Podem, por exemplo, fechar uma linha de 4 pela beirada e ter esse perfil mais defensivo para momentos que o time realmente precise se fechar. Não acredito que vão ter uma vida muito longa na seleção, mas que certamente, se tiverem oportunidade, vão procurar aproveitar nessa data FIFA. E que eu acho importante a gente deixar muito claro, o Ancelotti ele vem fazendo muitos testes nessa seleção e eu te confesso que até certo ponto isso me incomoda. Eu esperava ver nessa altura do ciclo a seleção com um grupo bem formado, com uma convocação bem fechada e com uma ou outra posição a se definir. O que me tranquiliza nesse contexto é que o problema de construção de jogadas, de fazer a bola chegar no último terço do Brasil, tem sido resolvido, principalmente por uma manutenção do trabalho na saída de bola. Alguns nomes, por exemplo, vêm se consolidando entre o time titular. Casemiro, Bruno Guimarães, o Wesley pela direita, acredito que o Douglas Santos pode ter alta minutagem e pra mim não existe muita dúvida que o Marquinhos vai ser titular na Copa do Mundo. Então, tendo essa estrutura muito bem organizada na saída de bola, eu vejo que a prioridade do Ancelotti dá mais liberdade no último terço, para os jogadores trocarem de posição. É como se você engessasse um pouquinho mais a estrutura da construção do Brasil, porque quando a bola chega no último terço, a capacidade de improviso e de criatividade dos jogadores se destaca tanto que ela consegue quase que se movimentar sozinha. A gente viu isso, por exemplo, na última data FIFA, em especial na primeira partida, a capacidade de um Paquetá e de um Luiz Henrique entrarem ao decorrer da partida e influenciarem no jogo, mesmo não tendo treinado tanto nesse ciclo e terem um potencial criativo muito grande. E é por isso que me tranquiliza. O Ancelotti ele define uma estrutura base e os jogadores têm tido facilidade em se adaptar nessa estrutura que já se mostrou funcional até aqui, obviamente excluindo aquele contexto extremamente atípico do jogo contra a Bolívia. E para a posição de camisa 10, basicamente foram convocados 2 jogadores, ainda que outros possam fazer esse papel também. Coloquei aqui o Paquetá e o Matheus Cunha, mas a gente pode entender que o Rodrigo também pode vir a jogar nessa mesma posição. E aqui eu separei alguns indicadores: o aproveitamento em grandes chances, a média de passes-chave, o aproveitamento nas finalizações, a média de chances criadas, de assistências esperadas e o percentual de passes progressivos. É muito interessante como o Paquetá e o Matheus Cunha conseguem se complementar. Quando a gente fala de conclusão de jogadas, o Paquetá tem se saído melhor ao longo dessa última temporada, tanto no aproveitamento de chances quanto de chutes no alvo.
alvo, o Paquetá tá melhor posicionado do que o Matheus Cunha. Além disso, ele consegue se destacar na média de passes progressivos. É um jogador que finaliza muito bem, mas que também baixa muito na saída de bola. Inclusive, o Ancelotti já deixou claro que em determinado momento o Paquetá pode ser usado como um segundo volante e quem sabe até como um primeiro volante em situações que o Brasil precise propor mais o jogo. Em compensação, falando de criatividade, o Matheus Cunha consegue se destacar mais. Tá na frente do Paquetá quanto à média de chances criadas, de assistências esperadas e também de passes-chave por jogo. E me parece que é nesse caminho que o Ancelotti vai caminhar para a próxima Copa. Nada daquele camisa 10 tradicional, como é o Matheus Pereira, por exemplo, ou o Alan Patrick. Eu não me surpreenderia se eles fossem convocados, mas pela mobilidade, pela versatilidade de poderem jogar em mais de uma posição, poder ser um 10, poder ser um ponta e poder também ser um falso 9 na frente, eu acredito que o Matheus Cunha e o Paquetá largam na frente. Pelo que já tinha feito na seleção, eu acredito que o Cunha vem como titular nessa convocação, mas a gente também tende a ver testes. Então talvez de titular venha o Cunha no primeiro jogo e o Paquetá na segunda partida. Para as pontas, talvez em característica também de camisa 10, o Rafinha foi um dos desfalques também por questões físicas. Com isso, a gente vê o Estevão, o Martinelli e o Luiz Henrique se consolidando na seleção, e para mim não seria surpresa nenhuma se o Luiz Henrique viesse como titular. Um jogador que sai muito bem do banco e consegue colocar fogo no jogo quando o adversário baixa de intensidade, mas já se provou muito capaz de influenciar na partida como um todo. Hoje, ele seria o meu titular e eu acredito que pode ser a opção do Carleto também. Voltam para a seleção o Rodrigo e o Vini, ainda que com um pé de desconfiança quanto ao Rodrigo. Volta a jogar, já teve experiência com o Ancelotti, mas ele deu uma alfinetadinha no jogador do Real Madrid. O Vini, em compensação, que estava suspenso na última data FIFA, volta. E eu acredito que ele pode ser não ponta esquerda, porque eu acredito que por ali o Martinelli tá se consolidando, mas muito provavelmente o camisa 9 dessa seleção. E mais na frente, para a posição do centroavante, aí imaginando o Brasil num 4-2-3-1, foram convocados o Richarlison e o Igor Jesus. O Igor Jesus, velho conhecido da torcida do Botafogo, que agora no Nottingham Forest vem se destacando bem, e o Ancelotti deixou claro que o destaque dele na partida contra o Betis foi um dos grandes motivos para ele ser convocado. E ele deu um depoimento interessante, falou que num contexto de Copa do Mundo ele gosta de ter um centroavante com um perfil mais físico, diferente, com presença de área, principalmente para uma partida em que o Brasil tem a posse e ocupe o campo do adversário, tem esse jogador que em poucos toques vai conseguir concluir uma jogada. E aí ele acabou destacando o Pedro, o Igor Jesus e o Caio Jorge, ainda que eu não vejo o centroavante do Cruzeiro com essa característica. Acho que é um jogador de mais mobilidade e inclusive não entendi por que não foi convocado. E foi chamado na última data FIFA, ele manteve o nível de atuação no futebol brasileiro e ao meu ver ainda tá na frente do Richarlison. O que pode ter sido um ponto que pesou nesse contexto foi que o Ancelotti falou que priorizou a convocação de jogadores do futebol europeu, muito por conta do fuso horário e da distância que seria uma viagem para o Japão. Convocados do futebol brasileiro foram só o Hugo Souza e o Fabrício Bruno. O Hugo, por se tratar de um perfil de goleiro que é bastante diferente, eu acho que a gente pode tratar quase como uma exceção, e o Fabrício Bruno pelo trabalho muito bom que fez na última data FIFA e pelas várias ausências por lesão na zaga. O João Pedro, se recuperando da condição física, também não foi convocado e eu não acho que o Caio Jorge está descartado. Acho que ele vem com novos testes e eu acredito que nem o Richarlison nem o Igor Jesus vem de titular para essa convocação. Então tá vendo? Pode ficar um pouco mais tranquilo. Defesa muito bem organizada, construção muito bem feita e na frente a gente tem jogadores com capacidade de improviso que tem mostrado o resultado com o Carleto. Eu tô fechado com o homem, confio no trabalho dele, eu acredito que esse vai ser o time titular dele para a próxima data FIFA contra o Japão e a Coreia do Sul. Agora eu quero saber aqui nos comentários, se você fosse o técnico da seleção, qual que ia ser o seu time titular?